Nós vamos entrar na palavra de Deus hoje. Nós vamos ver aqui 7 coisas de uma forma bem sucinta, bem breve. E eu acredito muito naquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu acredito muito. E a palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração é que o Senhor Deus, Ele proporciona para nós um ano de conquista. Eu tomo posse dessa palavra. Quem toma posse dessa palavra, levanta a mão assim. Agora, claro que para a gente conquistar, a gente tem que se manter na presença de Deus e obedecer os princípios da palavra de Deus. Mas que Deus tem terra para a gente conquistar, Ele tem. A Bíblia fala que Canaã não foi prometida para algumas pessoas. Canaã foi prometida para todo o povo de Israel. Então Deus queria que todo o povo de Israel conquistasse Canaã. Só que poucos conquistaram. Muitos não conquistaram. Mas Deus tinha para todos. Então Deus tem bênçãos, sim, para todos. Deus tem frutos para todos. Deus tem maravilhas para todos. O plano que Deus tem para mim, o plano que Deus tem para você, é um plano de paz. E não de mal. Para dar a cada um de nós aquilo que nós esperamos. Agora nós sabemos que, através da palavra de Deus, Ele vai nos posicionando para que nós venhamos estarmos na posição, no meio, no centro da vontade de Deus, para que a gente venha provar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos ser ouvintes e somente ouvintes. Nós temos que sermos ouvintes e praticantes. Ouvintes e praticantes. É a única coisa que nós temos que fazer, gente. Você quer ser abençoado, você quer ver todos os frutos, todas as bênçãos de Deus na sua vida? Quero, pastor. Fica atento ao altar. Aquilo que Deus fala. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e você vai prosperar. Então o altar tem prosperidade para você. Tem prosperidade para a sua família, tem prosperidade para a sua vida conjugal, tem prosperidade para a sua vida espiritual, tem prosperidade para a sua vida econômica, tem prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Porque nós entendemos, gente, que Deus, Ele tem uma fé que Ele dá para nós, para a salvação. Mas Ele dá uma fé para a gente conquistar também. E a fé nada mais é do que o entendimento da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos ler Atos, no capítulo 5, e nós vamos ver 7 coisas ali que Deus quer que nós venhamos praticar em 2022. Amém, Jesus? Vamos ver? Atos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui. Quem trouxe a Bíblia pode procurar aí. É Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Atos capítulo 5. Olha o que diz. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ele disse: sim. E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Versículo seguinte: e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta,
e levando-a para fora, o sepultaram junto ao seu marido. Versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Irmãos, isso aconteceu onde? Onde aconteceu isso? Na igreja. Nós estamos falando de velha aliança ou nova aliança? Nós estamos falando de lei ou de graça? Hã? Novo Testamento é o quê? Lei ou graça? Hã? É graça. Então você vê que nós estamos na graça, eles estavam na graça, e olha o que aconteceu com esse casal. Esse casal, eles provaram da morte dentro da igreja. A morte alcançou esse casal dentro da igreja. E será que era esse o plano que Deus tinha para eles? Sim ou não? Não. Será que Deus nos traz para dentro da igreja para a gente ter um fim assim? Hã? Não. Deus não tem um plano desse para nós. Mas Deus, Ele não pode trabalhar contra aquilo que Ele mesmo estabelece. O que Deus estabeleceu? O livre-arbítrio. Ele estabeleceu o livre-arbítrio. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me deu 7 coisas para compartilhar com vocês. E essas 7 coisas nós devemos levar a sério na nossa vida cristã, mesmo sabendo que nós estamos debaixo da graça. Qual que é a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado aqui? Você viu que Pedro falou para Ananias, quando Ananias deposita diante do altar uma mentira? Pedro vira para Ananias e fala assim: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então guarde isso. Primeira coisa, não permita que Satanás encha o seu coração. Ele vai tentar usar de tudo. Ele vai tentar usar de todas as formas para encher o coração do cristão. Assim como nós somos mensageiros de Deus, e nós saímos com a semente de Deus para semear a boa notícia, para semear o evangelho, existem muitas pessoas que, infelizmente, elas saem para semearem a má semente. A semente que vai jogar você contra o altar, a semente que vai jogar você contra a igreja, a semente que vai jogar você contra a sua sogra, contra o seu sogro, contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu marido, contra a sua esposa, ou contra o ex-marido, ou contra a ex-esposa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa semente maligna, porque a Bíblia fala encher o coração. Então você vê que a coisa começa, e se a pessoa não vigiar, aquilo vai tomando uma proporção em que a pessoa fica com um coração cheio de coisas que não deve ter. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Quem que tem o papel de guardar o coração? Somos nós. Como é que eu guardo o meu coração, pastor? O salmista nos ensina, ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu guardo o meu coração? Como é que eu guardo o meu coração? O coração não está falando do órgão, está falando da alma, está falando das emoções, está falando dos sentimentos. A gente tem que tomar tanto cuidado com essa questão do coração, pessoal, que a gente começa, muitas vezes, deduzir coisas onde não existe. A gente olha para um determinado lugar, para uma determinada atitude, por uma determinada ação de uma pessoa, e a gente começa a pensar mal daquela pessoa. A gente começa a deduzir coisas que a gente nem sabe se é verdade. E se fosse verdade, o que a Bíblia diz? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto. Se há louvor nisso pensai. O pensamento, o exercício do pensamento é justamente o exercício de você assumir a semente que entrou dentro de você, seja ela boa ou seja ela ruim, e regar ela. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que meditar nela. A gente tem que estar sempre em contato com ela, meditando de dia e de noite, de dia e de noite. Quando fala meditando de dia e de noite, não é ler na Bíblia de dia e de noite,
é você estar conversando com aquilo que já está dentro de você, regando aquilo, meditando, porque isso vai fazer com que você guarde o seu coração, porque quando vier algo de fora para tentar encher o seu coração com algumas coisas que vai lhe prejudicar e pode levar você a uma morte espiritual e até uma morte física. Uma pessoa não mata uma outra pessoa, não se mata por acaso. Uma coisa entrou, a pessoa não vigiou, foi alimentando, e tem aquela questão de você chegar para a pessoa e plantar uma semente boa e ela regar a ruim, de tão pessimista que ela é. E nós não somos chamados para sermos pessimistas, somos chamados para sermos pessoas de fé. Amém, Jesus? Para declarar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que em todas as coisas somos sim mais do que vencedores. Se nós ficarmos regando aquela semente ruim, aquela sementinha, ela vai criar raiz, ela vai criar uma árvore, aí ela vai criar, vai crescer, e o fruto vai nascer. Judas sentou na mesa com Jesus, junto com os outros apóstolos. Jesus falou assim, aquele que molhar o pão comigo no prato, vai me trair. E Jesus foi, molhou o pão, o Judas olhou para um lado, olhou para o outro, olhou, foi, molhou também. Jesus vira e diz, o que tens que fazer, faça logo. A Bíblia fala que Satanás entrou no coração dele, e ele traiu Jesus por 3 moedas de prata. Nós não devemos permitir. Irmãos, você olhou para uma mulher, não é a sua mulher, vê aquele sentimento, vê aquela atração, mata isso no início. Coloque isso por terra no início, porque se você não matar isso, isso pode te matar. Pode matar a sua família, pode destruir o seu lar, pode destruir o seu ministério. Você tem que cortar o mal pela raiz. Você não pode deixar a semente, você não pode germinar, você não pode ficar regando isso na sua mente, na sua alma. Não permita que Satanás encha o seu coração. Não permita, mas de forma nenhuma. Um outro exemplo que eu quero dar para você é no trabalho. Existem pessoas que não saem daquela empresa de jeito nenhum, mas ela fica fermentando. Tem ou não tem gente que fica fermentando? Tem. Meu pai trabalhou em 3 empresas excelentes. Volks, General Motors, Goodyear. 3 empresas excelentes. Só que ele ficava ouvindo muito as pessoas que eram murmuradoras do lado dele. E as pessoas ficavam murmurando, porque tem gente, irmãos, que ele pode estar no melhor lugar. Eles sempre pegam uma coisa ruim e aquilo ele sai disseminando. E aí as pessoas começavam a disseminar isso, e eu via meu pai, era garotinho, chegava em casa reclamando, falando com a minha mãe, tal. E eu via os outros homens, todo mundo queria entrar naquela empresa, naquelas empresas. E ele estava lá dentro. E aí o que ele fez? Foi deixando, um dia ele pediu a conta, de uma, depois da outra pediu a conta. Meu pai morreu com 40 anos, irmãos, manifestando com tranca-rua, para você ter ideia. Bebendo até não querer mais. Eu só louvo a Deus porque no hospital ele aceitou Jesus, irmãos. Mas a vida dele não podia ser diferente, gente? E por que não foi? Porque ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Eu tenho 46 anos, imagine meu pai com 40 anos partindo com o pâncreas todo estourado. Quando eu era pequenininho, meu pai tem 40 anos, eu achava que 40 anos era velho. Quando a gente chega nos 40, a gente vê que 40 não é velho não, está começando a vida agora. Aleluia! Glória a Deus, amém, Jesus? É verdade. Então, irmão, se eu e você, se a gente quer um ano abençoado, a gente tem que aprender a guardar o coração. Você quer ver Deus esse ano na sua vida? Você quer ver Deus agindo em todas as áreas da sua vida? Pastor, eu quero. Quantas pessoas começaram o ano, irmãos, e terminaram, nem aqui estão, nem estão na presença de Deus mais,
Por quê? Porque Satanás entrou e trabalhou nas emoções, trabalhou nos sentimentos. A Bíblia fala, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que você não caia. Deus quer que você chegue até o fim. Deus não quer que você vá longe, Deus quer que você vá até o fim. Até o fim. Ah, pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Às vezes é necessário você conversar com alguém que te conhece bem, que está de fora. E você vai ver que muita coisa você não está vendo que Deus já fez na sua vida. A gente tem que aprender a chegar diante de Deus e dizer para Deus, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E o Senhor que me ajudou até aqui, o Senhor vai me ajudar a chegar onde o Senhor tem para mim. Não permita que Satanás enche o seu coração. Não permita. Mas de forma nenhuma. A gente só consegue encontrar Deus, gente, se a gente servir a Deus e buscar Deus com o coração inteiro. Um rei chamado Amazias, eu não vou aqui levar assim com muito detalhe, porque senão a pregação não vai ser o tempo que eu preciso aqui. Mas se você ver 2 Crônicas 25, ali diz assim que Amazias reinou e fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Aí você vai em Jeremias 29, 13, 12, 13, e fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Aí você vai em Mateus 5, 8, que diz assim, só os limpos de coração é que verão a Deus. Às vezes você vê uma pessoa que ela não tem nem muita capacidade, mas ela vê Deus em tudo que ela faz. Onde ela coloca a mão, Deus é com ela, ela tem o favor de Deus, e a pessoa fala, mas por que Deus é com aquela pessoa? Por quê? Porque ela mantém o coração dela limpo. Relacionamento de marido e mulher. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, e eu falei que a gente tem que amar mais. E as pessoas confundem amar com gostar. Você quer ver um detalhe? Você responde para você mesmo, nem olha para o teu marido, nem olha para a tua esposa, pelo amor de Deus, que hoje é dia de festa. Mas você gosta de tudo que ele ou ela faz? Não responde. Respeita o varão a varão, não responde não. Senão você vai estragar seu réveillon. Você gosta de tudo? Você não gosta, mas você ama. Quem ama tudo, suporta. Então, o que falta às vezes, irmãos, no nosso meio cristão? Não é gostar. Porque gostar, a gente não vai gostar de tudo, irmãos. Nós somos diferentes. Pensamos diferentes, somos de famílias diferentes, temos costumes diferentes. Se eu estou na sua casa, eu administraria de um jeito, você administra de outro, cada um tem um jeito. Então, eu não sou obrigado a gostar. Mas Deus mandou eu amar. Quando a pessoa, irmãos, ela está com alguém, ou está em algum lugar, só porque ela gosta, quando a outra pessoa fizer algo que ela não gosta, ela rompe a aliança. Ela rompe o vínculo. Ela vira as costas. É como se aquela pessoa não existisse mais para ela. Agora, quando ela ama, ela pode até discutir com a pessoa, ela pode até ter uma divergência de opinião, mas ela fala assim, mas eu amo aquela pessoa. Independente de quem ela seja. Porque o amor que Deus tem por nós é o amor incondicional. Você acha que Deus gosta de tudo que a gente faz? Sim ou não? Se Ele gostasse, Ele não vinha no culto para repreender a gente. Você acha que um pai gosta de tudo que um filho faz? Não, tem muitos pais que vão visitar o filho na prisão. Por quê? Porque gostou que ele matou, que ele roubou, que ele fez? Não, não foi isso que o pai ensinou muitas vezes para aquela pessoa. O pai não gosta daquilo, do fruto do filho, mas o pai ama. E o pai quer ver aquele filho restaurado.
É assim que eu tenho que olhar para você, é assim que você tem que olhar para mim, é assim que nós devemos olhar um para os outros. Porque se nós olharmos assim, você pode ter certeza que nós vamos dar suporte uns para os outros. Nós não vamos virar a cara uns para os outros. Nós não vamos ficar numa obra brigando um com os outros. A divisão não vai ser plantada no nosso meio, porque o amor vai ser maior. Guarde o coração. A segunda coisa, não retenha nada. Provérbios 11, 24. Aquele que mais espalha, ele mais terá. Mas aquele que retém, mais do que é justo, será para sua perda. Se Deus falar para você entregar alguma coisa para alguém, não retenha, porque aquilo não é seu, é de Deus para aquela pessoa. A Bíblia fala que Deus levanta atalaias no nosso meio, que são avisadores, vigias, pessoas que enxergam antes dos outros. Deus abre os olhos espirituais dessa pessoa. E essa pessoa, com discernimento de espírito, com a manifestação dos dons do Espírito Santo, ela tem a palavra da sabedoria, que é a revelação com conselho. Ela tem a palavra do conhecimento, que é a revelação para a oração. E ela tem o discernimento de espírito. E essa pessoa é usada por Deus para quebrar, para romper, até com laços de morte que são plantados na frente do caminho de outras pessoas. A gente não pode reter nada. Não pode. Um dia um pregador, ele estava fazendo uma obra e ele falou assim: você não pode, fulano, expulsar todos os demônios da vida das pessoas, porque senão elas não vêm mais na igreja. Coitado. Olha que maldade que o cara fazia. Não, você tem que expulsar é tudo. Você tem que ir para cima, é para vencer é tudo. Amém, Jesus? Aquela pessoa, o que ela estava fazendo? Estava retendo. Não pode reter. Vai prestar conta a Deus. Você é um dizimista, é um ofertante da casa de Deus. Você não pode reter o dízimo para você. Você não vai ganhar com isso. Você vai gastar esse dinheiro com outras coisas, que não vai ser para você. Aquele que retém mais do que é justo, perde, irmãos. Mas aquele que mais espalha, esse mais terá. Então, por que eu falo isso? Porque eles receberam o dinheiro da propriedade e eles chegaram diante de Deus e colocaram um valor menor. Eles reteram parte do dinheiro. Aqui no caso, literalmente, foi o dinheiro. Eles reteram uma parte do dinheiro. Não retenha nada. Seja de Deus. Cumpra os princípios. Seja um cristão pautado na palavra de Deus. Porque, irmãos, o diabo não respeita título de pastor, título de apóstolo, roupa X, roupa Y, se rapa o sovaco, se não rapa. O diabo não respeita nada disso. O diabo respeita quem tem a palavra no coração e vive a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Diga amém, Jesus? É com a palavra que Jesus venceu. Não retenha nada, tenha uma vida pautada na palavra de Deus. Outro princípio que Deus quer que nós venhamos praticar, qual é, pastor? Não minta. Diga assim, não minta. O que eles colocaram no altar, irmãos? Uma mentira. Você já imaginou? O apóstolo Paulo falou assim, pregue a palavra de Deus, mas que pregando aos outros, você não seja encontrado reprovado, porque se você for reprovado, você vai ser afrontado. O diabo vai usar aquilo para te afrontar. Agora imagina, gente, a pessoa vai fazer a obra de Deus, vai pregar a palavra de Deus, e essa pessoa, irmãos, ela não está na presença de Deus. Misericórdia. Ela vai cair na afronta de Satanás. Por quê? Porque eles colocaram a mentira na questão do dinheiro. É mais ou menos assim, meu dízimo é 1.000 e eu dou 100. Eu coloquei uma mentira no altar. Eu fiz um voto X e coloquei Y. Eu coloquei uma mentira no altar. Eu tenho que colocar a verdade sempre diante de Deus.
Sempre diante do Senhor. Mas eu posso ser uma mentira também. Posso ou não posso? Posso. Eu posso estar no altar, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ofertar, eu posso, só na frente dos homens. Mas Deus sabe quem eu sou quando ninguém vê. Deus sabe quem eu sou no meu quarto. Deus sabe quem eu sou administrando as minhas coisas. Deus sabe quem eu sou administrando as coisas dele. Irmãos, eu não vou prestar conta a nenhum de vocês. Vocês não vão prestar conta a mim. Nós vamos prestar contas a Deus. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui, não minta. João 8,44 diz assim, vós tem por pai ao diabo, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, e quando ele mentia para se beneficiar. Olha que coisa séria. Jesus falou isso, para quem? Para os judeus. Apocalipse 21:8 diz, os mentirosos, todos os mentirosos, terão uma recompensa. Alguém sabe qual é? O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a morte eterna. A morte eterna. Ananias e Safira chegaram diante do altar que Pedro estava pregando e colocaram diante do altar uma mentira. Irmão, por que às vezes a pessoa ela morre com o tempo? Deus não é injusto. E o que a pessoa tem que fazer? O caminho de volta. Deus me perdoa. Limpa-me completamente. Deus perdoa? Deus perdoa. Deus limpa? Deus limpa. Mas a pessoa precisa se arrepender e fazer o caminho da conversão. E aquela pessoa que acha que Deus não tinha mais nada para ela, Deus levanta essa pessoa. Deus abençoa essa pessoa. O caminho da mentira é o caminho da morte. Deus não tem isso, não é isso que Deus quer que nós íamos conquistar. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. A quarta coisa, respeite a onipresença de Deus. Eles estavam lá no quarto, na casa deles. Quanto que nós vendemos a propriedade? Foi 1,5 milhão. É muito dinheiro, 1,5 milhão. Nós vamos lá levar no pé do apóstolo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós vendemos por 600 mil. Mentira. Só que eles esqueceram que esse teto para Deus não é nada. Que a gente calado, a gente é transparente diante de Deus. Que Deus sabe de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. E a gente tem que se preocupar com o quê, pastor? Com o que Ele está vendo. E Ele vê tudo. Eles não respeitaram a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Quinta coisa, o julgamento de cada um de nós é de forma individual. Romanos 14:12. E todos nós prestaremos contas daquilo que fazemos. Para quem? Para Ele. Para Deus. Você vê que Ananias veio primeiro e o Pedro falou com ele. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Depois que Ananias morreu, sepultaram Ananias, não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Se tivesse, não ia demorar 3 horas, né? A viúva já ia saber em segundos. Mas não tinha. 3 horas depois chega a viúva, que nem sabia que era viúva. Quando chega, o Pedro faz uma pergunta para ela. E diz, vocês venderam a propriedade por 600 mil? Um exemplo, né? E ela falou, foi por esse preço mesmo. Meu marido te contou? Está tudo certo, Pedro. E ele falou, por que vocês combinaram? Por que vocês fizeram essa aliança maligna entre vocês? Irmãos, a mulher tem que ajudar o marido se ele for mais fraco.
O marido tem que ajudar a mulher se ela for mais fraca. Ah, pastor, minha mulher decidiu, mas está fora da palavra, está fora da... Ajude ela a vir para a palavra. Você vai para fora da palavra com ela, que sacerdote que você é? Ah, o meu marido decidiu, mas que mulher sábia que você é? Vai seguir um cego? Se você seguir o cego, vocês dois vão cair no buraco. Então, com sabedoria, com oração, se santificando, você vai santificar o outro. Você vai trazer o outro para a presença de Deus. Quando eu me converti, se eu fosse olhar minha esposa, eu não estaria pregando para vocês aqui hoje, porque ela mandou eu escolher. E eu escolhi. Escolhi por Jesus. E estou aqui, 27 anos com ela casado. Na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. E nossa família toda no altar. Se eu escolhesse o que ela escolheu, tem hora que você tem que se posicionar. Até mesmo, irmãos. Quer que eu fale uma coisa? Você tem que ser de Deus, até tendo a disposição de perder. Sabia disso? Porque o inimigo, quando sabe que encurrala uma pessoa, irmãos, seja usando qualquer coisa, e ela cede, essa pessoa pode ter certeza que ela nunca vai crescer no Evangelho. Ele vai sempre criar uma situação, e essa pessoa sempre vai ceder o seu natural, sempre vai ceder a sua razão, sempre vai ceder a sua carne. Você quer conquistar tudo que Deus tem para você, seja posicionado em Cristo. Seja posicionado na palavra, porque se você estiver só com Deus você é a maioria. Você pode chegar diante de qualquer coisa e dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? O julgamento de Ananias e o julgamento da mulher dele foi individual. O julgamento é individual. Outra coisa que quero falar com você, não faça aliança errada. Josafá fez aliança com Acabe, o pior rei de Israel. Cercaram o carro de Acabe, quem estava dentro? Josafá, quase mataram ele. Não há comunhão entre a luz e as trevas, gente. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. É você que influencia e não você que é influenciado. Irmãos, o mundo está influenciando nesses últimos dias, até dentro das igrejas. O mundo está influenciando dentro dos lares. As pessoas estão pegando desculpas, ou se firmando em opiniões de homens, para relativizar um versículo bíblico. Relativizar a palavra de Deus. Irmão, Jesus é sim, sim, não, não. Você quer tudo que Deus tem para você, seja uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não vão cair, e tudo que você fizer vai prosperar, porque Deus vai ser com você. O favor de Deus vai estar com você. O favor de Deus vai estar na sua vida. Cuidado com as alianças. A nossa aliança tem que ser com Deus. A nossa aliança tem que ser com a palavra de Deus. E por último, aproveite a oportunidade. Puxa vida. Quando Pedro chegou para aquela mulher e falou assim, você vendeu por tanto aquela propriedade? Era a oportunidade dela. A Bíblia fala em 2 Crônicas 33, versículo 9. Josafá fez errar o povo e passou seus filhos pelo fogo. Josafá não, Manassés. Era um rei de Israel. Fez passar todos seus filhos pelo fogo. Aí a Bíblia fala assim, porém o Senhor falou a Manassés e ao seu povo. Olha aí a oportunidade. Porém não deram ouvidos. Depois disso, eles foram moer no cárcere. Passaram maus bocados, mas a palavra veio antes. Fique atento com o que Deus fala. Isaías aproveitou a oportunidade. Quando ele viu o Senhor, os serafins voando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele aproveitou a oportunidade para dizer, diante da presença de Deus, o que ele era e o que ele fazia. Ele nem acreditava que ele ia ser perdoado. Porque ele falou, ai de mim. Ele está dizendo, eu vou morrer agora. Porque sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou uma pessoa que eu tenho um lábio impuro. E eu vi o Senhor. Eu não sou digno para ver o Senhor. Eu vou morrer.
Deus vai e pega o serafim, envia ele, e ele pega a brasa do altar como tenaz. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nem aquele serafim, ele conseguiria tocar naquela brasa do altar. De tão preciosa que ela era. Ele pegou com uma tenaz. Ele não pegou com a mão. Ele voou até o Isaías e tocou nos lábios de Isaías. E purificou ele. Se aquela mulher aproveitasse a oportunidade que Isaías aproveitou e ela dissesse: ô apóstolo, a gente precisa orar pelo meu marido. Eu também estava concordando com ele. Ele tem um gênio muito ruim, pastor. Ele é um homem que não pode ser contrariado, e nós vendemos por 1.600.000. Mas ele mandou falar que foi por 600. Mas o meu coração não está concordando com isso. Que Deus tenha misericórdia do meu marido, que nem sabia que o marido já tinha morrido, né? Que Deus tenha misericórdia do meu marido, que Deus tenha misericórdia de mim. Ela não morreria, irmão. Por quê, pastor? Porque Deus trata cada um de forma individual. Cada pessoa de forma individual. Por isso que no dia do arrebatamento, terão 2 no campo. Um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Vai ter 2 na casa. Um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. A oportunidade é dada a todas as pessoas. Mas nem sempre as pessoas, elas aproveitam essa oportunidade. E nós precisamos aproveitar a oportunidade. Para que possamos ter sempre, não só 2022, mas 2023, 24, 25, até a volta de Cristo. A ponto do Senhor olhar para cada um de nós e falar assim, ó, e aí, te faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa para você? E aí a gente vai falar, não, Senhor. E Ele vai dizer, é porque você recebeu a fé para a salvação e você recebeu a fé para a conquista.